episódio do podcast do Publish News dessa semana falamos com Natália Rodrigues, que você deve conhecer como Nath Finanças. Empresária, escritora, palestrante e especialista em finanças, e uma das vozes mais relevantes do Brasil quando o assunto é educação financeira, prática e acessível. Ela conta um pouco da sua história e da importância dos livros em sua trajetória, e a relação de Crepúsculo e seus livros Orçamento Sem Falhas e Precisa Dar Certo, da Intrínseca, e sobre a importância da educação financeira para crianças, e sobre seus livros para esse público que fez junto com Ziraldo, O Plano Perfeito e o Mistério dos 3 R's, Melhoramentos. Sobre hábito de leitura, e-books e audiolivros, e claro, sobre educação financeira, comunicação acessível e empreendedorismo. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a Agência Brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 356 do podcast do Publish News, do dia 27 de janeiro. Sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Beatriz Sardinha. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Nath Finanças. Acho que a primeira pergunta, já que a gente está falando com o pessoal do mercado editorial, bem-vindo a Nath ao podcast, a gente queria saber como que foi você entrar no mercado editorial, né? Tipo, agora que publicando alguns livros, né? Como que você vê já o canal com mais de 6 anos, não é isso? Completando 6 anos. Vai completar 6 anos agora, dia 31. Oh, parabéns. Que para a internet é quase ano de cachorro, né? Tipo, parece são décadas, né? Parece, né? É verdade. Mas aí, como que você acha que, tipo, a necessidade de produzir um livro entrou nos seus planos e nessa criação de conteúdo? Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder aqui falar um pouquinho, principalmente sobre a minha trajetória ao longo desses 6 anos. E, bom, eu queria publicar um livro, sempre quis, porque a internet, ela se perde no conteúdo. Principalmente quando você vai postar no Instagram ou no Twitter. A pessoa tem que pesquisar aquele assunto para ela conseguir ter acesso e não necessariamente vai aparecer você no algoritmo. A única plataforma que você pode ver que, se você pesquisar, vai aparecer talvez seu vídeo, vai ser o YouTube. Porque o método de pesquisa do YouTube, ele é muito bom. É melhor do que todos. E o TikTok tá batendo aí junto com o YouTube. Então, a gente está vendo aí duas grandes empresas que conseguem fazer o método de pesquisa mais rápido e você alcançar pessoas. Só que quando a gente fala de trazer legado, a internet, ela passa rápido. Vai existir novas Nath Finanças, eu já sei disso. Vai existir novas Nath Finanças que vocês vão entrevistar, que vai trazer de forma acessível educação financeira. Só que o livro, ele traz legado. Eu sempre amei livros porque ele sempre trouxe legado. Fui muito crespulete, tá? Tem gente que critica Crepúsculo, mas Crepúsculo foi uma das leituras muito legais que fez eu, Natália, amar ler, sabe? Entender a história, imaginar, pensar, refletir. E também ler livros de forma crítica também. Ler livros que vão ter consciência de classe. Então, eu entrei na Nath Finanças. Quando eu criei a Nath Finanças, foi a internet. E aí, eu publiquei no Twitter, na época que eu viralizei, porque eu cresci muito rápido, em 1 ano e meio, criando conteúdo de forma gratuita, sem ganhar um centavo, sem ninguém me conhecer. Eu cresci muito rápido, graças à imprensa, porque fez uma matéria minha, viralizou, e aí, 2020, janeiro, virei um meme, Nath Finanças, eu falei com você, e aí
eu passei a falar sobre educação financeira de uma forma mais nacional. E ali eu falei, gente, eu sempre quis publicar um livro. E como eu já estava ali, viralizei muito rápido, eu comecei a pesquisar as editoras. E o meu sonho sempre foi a Intrínseca, porque eu sou Crepúsculo. Então você acha que qual seria a editora que eu amaria muito de trazer ali e estar entre as autoras? Seria a Intrínseca, porque desde o começo eu sempre amei os livros da Intrínseca, principalmente não só na área financeira que eu estudo, mas também a gente precisa ler. Independente se o livro é técnico ou não, faz muito sentido você também ler. E ali eu decidi entrar e comecei e criei meu livro Orçamento Sem Falhas em conjunto com a editora. E esse livro Orçamento Sem Falhas foi um sucesso, ele é um sucesso até hoje, as pessoas compram até hoje no começo do ano, porque ele traz o legado de tudo que eu falei no YouTube, tudo que eu falei nas redes sociais, tudo que eu trouxe de conteúdo de educação financeira de modo acessível, eu trouxe para o livro. E o livro ele traz esse legado que a pessoa pode ir lá comprar e ela vai ter acesso a tudo sem precisar pesquisar vídeo por vídeo, conteúdo por conteúdo, tweet por tweet. O livro ele traz todo o conglomerado de tudo que eu falei ao longo daqueles 2 anos e meio ali. E agora com o Precisa Estar Certo, falando para os empreendedores. Então, eu vejo que o livro ele traz esse legado. Esses dois eu lancei pela Intrínseca e depois eu foquei em também lançar livro de educação financeira para crianças junto com o Ziraldo. Deus o tenha, mas ele assim foi incrível comigo, porque a gente conseguiu fazer um livro de educação financeira para crianças e eu fui desenhada pelo Ziraldo. E aí a gente tem também 2 coleções. Então, no final, eu lancei nesses 6 anos 4 livros. E eu estou muito feliz em poder trazer esse conteúdo não só para os jovens, as pessoas adultas, mas também para as crianças, porque esse é o legado. Se a gente não falar com elas, a gente não consegue ter aí um número maior de crianças aprendendo de educação financeira que não seja coach, que seja educação financeira acessível, que não é ficar rico, e sim aprender a gerir seu dinheiro, que não é culpa sua por você ganhar pouco, mas entender como funciona esse sistema financeiro que afeta a sua vida todos os dias. Eu queria pegar um pouco desse gancho sobre o que você falou, sobre com quem você está falando, né? E aí, considerando que os seus vídeos desde sempre foi falar com gente de verdade, né? Como você fala. E também pensando um pouco do que você fala no começo do Precisa Dar Certo sobre esse imaginário de quem é o empreendedor no Brasil, eu queria que se você puder comentar um pouco mais sobre os livros de finanças que são lançados no Brasil. Você sentiu que o seu livro, em comparação com esses, é meio que uma demanda, de certa forma? Sim, então, quando eu lancei o primeiro, que foi o Orçamento Sem Falhas, trouxe sim essa mudança, inclusive dos meus próprios concorrentes, que são as pessoas que falam aí de finanças, porque elas começaram a querer falar de forma acessível, porque elas não falavam de forma acessível. Quando você escutava, era como guardar 5 mil, como ficar 1 milhão, juntar 1 milhão rápido, guarde R$ 1.000 todo dia. Você vai juntar rapidinho. Só que aí você vê que isso não funciona nesse discurso que as pessoas começaram a acordar e o público também muda, o mercado muda, passaram a querer alcançar um público grande, começaram a falar para pobre, vamos falar acessível, mas nunca foi falado. Foi falado agora porque o mercado existe, porque dá dinheiro para eles, porque é uma forma. Então, no empreendedorismo, como falando precisa dar certo, as pessoas empreendem não porque elas. Ah, eu quero empreender porque meu pai me deu R$ 10.000 para eu empreender. Não, na verdade, as pessoas empreendem no Brasil por necessidade. E esse dado é o dado do próprio Sebrae, não foi da minha cabeça. As pessoas elas entram na hora de empreender, principalmente nós mulheres, pelo simples fato que você não consegue entrar como CLT porque você ou tá mais velha, ou você é mãe, ou simplesmente quer contratar homem comparado à mulher, porque se a mulher quiser construir uma família e ter filho, vai entrar na licença maternidade, então eles não contratam mulheres e acabam contratando homens. E aí, outra coisa também que acaba acontecendo, a gente ganha 40% a menos do que os homens fazendo a mesma função. Então, toda essa revolta dessas mulheres por ela não receber o que ela merece, por ela não conseguir ser contratada, elas acabam entrando no empreendedorismo e acabam empreendendo. Mas existe uma diferença que eu quero deixar bem clara aqui entre empreender e ser empresário. Empreender, as pessoas empreendem por necessidade no nosso país. Elas criam negócios para resolver problemas para elas mesmas e também para outras pessoas. Ok. O empresário é a pessoa exploradora. É aquela pessoa que é o lucro acima de tudo. Vamos aqui, vamos. Tá pensando o quê? Vamos trabalhar segunda a segunda. Não tem que ter escala 5x2, sim, escala 5 aí, 6x1, e vamos seguir essa vida. Existe uma diferença entre o empreendedor e o empresário. Eu, Natália, sou empreendedora pelo simples fato que eu fui CLT. E o meu sonho nunca foi ser opressora, de querer oprimir ou passar e fazer todo mundo passar pela situação que eu passei como CLT, que era pegar marmita,
pegar um busão cheio pra caramba, sendo que eu poderia fazer isso em casa, porque eu trabalhava no computador na área financeira. Então, tudo que eu faço na minha empresa, na Nath Finanças, na Nath Play, enfim, nos outros negócios que eu invisto, um vale refeição alimentação. Agora a gente colocou para mil reais. Eu estou muito feliz de R$ 1.000 vale refeição alimentação no meu time. Temos plano de saúde, plano odontológico. Todo mundo trabalha de home office, ninguém precisa vir para o escritório. Eu estou no escritório porque eu preciso gravar. Mas fora isso, todo mundo trabalha de casa, tem recesso remunerado de 30 dias, mais 30 dias de férias aí obrigatórios pela CLT. A gente também tira recesso no final do ano. No final, todo mundo aí folga 74 dias no ano, praticamente umas férias escolares. E isso é o mínimo que eu posso fazer, porque é o que eu vejo que toda empresa poderia fazer, porque ela vai continuar tendo lucro. O meu lucro do ano passado, e contando para vocês aqui, no meu lucro e também do meu faturamento do ano passado, aumentou. O meu faturamento e o meu lucro aumentou. Eu fiz essas mudanças ao longo desses anos e o meu lucro não caiu por isso. E o meu faturamento muito menos. Então, isso mostra que a gente pode sim fazer diferença. E por isso que eu criei este livro maravilhoso, escrevi com muito amor e muito carinho, porque a gente precisa falar que existe empreendedor real. Um empreendedor que não vai pegar e vai pegar um chicote e vai ficar lá te prejudicando e falando, não, vamos trabalhar agora, acorda cedo, fica ali te vigiando. E a gente não precisa ter essa herança escravocrata que a gente tem, infelizmente, no nosso Brasil, que não tem muito tempo. Então, falam que a empregada doméstica está dentro de casa, trabalhando direto. E aí, quando teve a PEC das empregadas, foi um alvoroço. Por quê? Porque a gente tem essa herança escravocrata no nosso país, onde as pessoas elas acham que ela tem que só servir aquela pessoa, onde a gente tem que olhar que o empresário ele acha que é dono daquela pessoa. E a gente não é dono de ninguém. As pessoas são adultas, elas sabem que precisam trabalhar, elas sabem que precisam pagar as contas delas. E a gente trabalha aqui na Nath Finanças e também eu trouxe no meu livro o formato de trabalho onde eu cobro pelo que eu preciso ser entregue. Então, se você precisa me entregar um trabalho, um relatório, eu não vou te cobrar todos os dias. Se você tem que me entregar na semana que vem, você me entrega na semana que vem. Eu não tenho que ficar olhando o que você está fazendo. Eu sei que você vai fazer. Se você vai fazer em um dia, uma semana, 3 dias ou no dia, uma questão sua. Mas eu não preciso estar ali cobrando. Então, é esse formato que eu quero fazer diferente na hora de empreender e que eu trouxe também no livro, nesse formato e nessa forma também e divisão. Nath, uma coisa assim, a gente está falando muito de educação financeira e livros, né? E a questão do hábito de leitura, que você sabe que no Brasil não é exatamente tão pungente quanto a gente gostaria, né? Mas você acha que existe uma relação da educação financeira, o hábito de leitura e de consumo de produtos culturais, né? Você acha que se a gente tivesse talvez um alcance maior ou mais leitores, a gente teria também uma mudança? Que acho que com seus livros isso tem começado? Sim, eu vejo que o hábito de leitura, ele nunca existiu. Quando a professora colocava para ler obrigatório, na época, na professora de literatura, eu lembro que na época as pessoas odiavam. Eu li um livro, foi um livro que eu li, que o primeiro, né, na época da escola, que foi extraordinário. E esse livro, assim, foi obrigatório a gente ler e eu amei. E olha aqui o ponto, né? A gente precisa obrigar a criança a ler, porque a gente não tem o hábito de ler. Mas a gente lê tweet, a gente lê um textão no Facebook, a gente vai ver um site de fofoca, você vai ver a thread ali, vai ler. Só que esse é o ponto, a gente tem um hábito de leitura muito baixo no nosso país, não porque os livros são ruins ou porque os produtos não são bons. Não foi incentivado, porque se a população ler, ela questiona. E se questionar, não é bom para quem comanda o país. Isso é óbvio. Se o país ele é comandado por pessoas que precisam da ignorância da população para elas conseguirem aprovar PECs, para elas conseguirem aprovar e passarem coisas dentro do nosso país, simplesmente não vai ter. Vou trazer um exemplo. Tarifa bancária. Muita gente, provavelmente, que está escutando, não saberia, se eu não falasse através de um vídeo ou alguém trouxesse essa informação, que, segundo a resolução 3.919 do Banco Central, os bancos são obrigados, bancos tradicionais são obrigados a oferecerem tarifa bancária gratuita. Você não precisa pagar a tarifa bancária, na verdade. Então, você pode ter o pacote de serviços essenciais gratuito, que é a conta corrente gratuita, segundo a resolução 3.919, porque os bancos são obrigados a oferecerem para você essa conta corrente gratuita. Então, você não precisa pagar, independente se você for cartão universitário, estudante, o que for. Quando eu trouxe essa informação, foi um alvoroço. Os bancos odiaram. Eu fui xingada a semana inteira. Os atendentes dos bancos me odiaram, porque muita gente, além de pedir a tarifa bancária e tirar aquela tarifa bancária, simplesmente pediram reembolso das tarifas que foram pagas.
E aí, a gente recebeu 2.000, R$ 1.000, 3.000, R$ 4.000 de todos os anos que elas não sabiam e não tinham assinado dizendo que ela pagaria essa tarifa. Então, tu imagina que a ignorância para um poder econômico é uma bênção. Então, imagina se a população ter acesso à filosofia e sociologia, porque estavam tentando tirar. Estavam tentando tirar nas escolas e colocar educação financeira, mas a educação financeira não é educação financeira real, é educação financeira para empreender. Falar de empreendedorismo, tirar a filosofia e sociologia que fez eu, Natália, ser a pessoa que eu sou hoje com consciência de classe. Foi graças à filosofia e sociologia, graças aos professores contando a história. Então, tirar essas matérias, tirar esse acesso à leitura, ele é proposital, trazendo a minha opinião aqui. É proposital. Se a população não souber e não ter acesso, ela não vai questionar. Não questionando, fica mais fácil para quem já tem acesso a esse poder. É a mesma coisa no nosso sistema financeiro. Se eu não der esse acesso para essas pessoas, elas não vão questionar. E, consequentemente, o banco não vai bater aí o recorde de reclamação por conta dessas tarifas bancárias. Então, quando eu trago a informação que quando o banco faz algo que não é o correto, você pode reclamar no Bacen, que é o banco dos bancos, e explicar como funciona o Bacen para essas pessoas e como elas podem reclamar, os bancos eles não vão gostar. E é por isso que nem todo banco, a maioria deles não gostam de mim. Às vezes eu não estou em algumas palestras, alguns eventos. Não é porque Natália não foi convidada, porque eu não quis ir. É por conta de trazer essa informação. E quando você traz essa informação, você fica avisada. Então, por isso que é importante a gente trazer esse acesso à leitura, sim, porque é proposital, as pessoas não leem. É melhor ler e ver um vídeo de TikTok de 15 segundos com acesso à desinformação do que ler um texto. As pessoas estão pesquisando mais no TikTok hoje em dia. Se você Uhum. sai uma pesquisa, que as pessoas pesquisam mais no TikTok do que pesquisar no Google para ler um texto num blog. E a tendência é isso aumentar. Mas para isso não é combater e falar que não, é trazer o acesso à leitura de uma forma mais jovial. Porque eu como geração Z, eu vejo que vamos ler um livro, beleza, mas como você pode atrair aquela pessoa para ler um livro? É fazendo, contando um vídeo daquela história. Contando aquele vídeo para ter um interesse. Eu gosto de ver aquelas fics que criavam. Não sei se vocês veem no Twitter, se acompanham as redes sociais, que criam fics e escrevem. Eu gosto de ler essas fics e vídeos dessas fics, o vídeo, o livro, e eu me interesso por aquele livro e acabo comprando. Então, os booktubers, que são as pessoas que contam um pouco da história para dar ali um spoiler aí um pouquinho para a pessoa quiser comprar. Então, eu vejo que esse é o caminho, a gente trazer uma comunicação e uma linguagem mais próxima da geração Z do que só pensar em livros e livros e livros, vamos ler. Todo mundo precisa ler, mas precisa ter uma comunicação mais, como posso dizer, uma comunicação mais concreta para essa geração que não gosta de ler. E não gosta de ler porque não foi ensinada e não foi criada também na geração dos meus pais, por exemplo, que minha mãe ia na biblioteca para achar uma informação. Hoje a gente pesquisa no Google. Então a gente está num momento de tecnologia também que a gente precisa olhar da melhor maneira. Só uma questãozinha em cima disso. A gente vê nas pesquisas que um dos motivos que é alegado dos consumidores ou dos leitores não comprarem livros é pelo preço, pelo valor do livro ser muito alto, né? Queria saber de você, você fez até uma cara assim, uma reação, mas inclusive existem leis, uma regulamentação para uma delas que é chamada Lei Cortês, não sei se está familiarizada, que é de ter uma regulação para evitar um comércio predatório também, né? Que Sim. pode parecer até contrário uma coisa com a outra. Mas só um primeiro assim. O que você acha do preço do livro e em relação ao valor dele? Olha, as pessoas, elas comprar o livro físico, no caso, realmente é caro. Beleza. Por conta que a gente também tem que trazer um ponto. Porque a gente olha muito o lado do preço, só que a gente tem que olhar também que desde a pós-pandemia, tudo ficou mais caro. Principalmente que para fazer a matéria-prima do livro é caro, porque pega de lá de fora. Porque a gente não produz celulose, a gente não produz tanto quanto lá de fora, sabe? Então é importante a gente entender isso, por isso que aumentou também a demanda, principalmente no pós-pandemia. Só que tem outro ponto. As pessoas utilizam o famoso Kindle, as pessoas utilizam também os e-books. O número de e-books de pessoas que consomem e-books, inclusive na minha plataforma Natplay, as pessoas elas usam mais os e-books. Porque tem gente que gosta de estudar com os vídeos, mas também tem gente que gosta de estudar vendo o e-book. Então o e-book é exatamente o que eu falei no vídeo. As pessoas gostam de ler por ali, porque é mais fácil, mais prático. Então, sim, o livro, eu concordo que realmente ele não é tão acessível quanto, mas também tem uma questão mais do mercado, principalmente na nossa economia pós-pandemia.
pandemia, mas também a gente tem uma forma de comunicação mais rápida que é simplesmente os e-books que você pode baixar na hora e você assistir pelo seu telefone. Onde você poderia ir em qualquer lugar ao invés de você andar com um livrozinho, você pode andar com o seu próprio telefone para você assistir e ver aquele livro. Uma coisa também muito legal, que é muito acessível, que eu acho incrível pela tecnologia que trouxe, foi os áudios e-books. Onde a pessoa pode escutar enquanto tá. Eu, por exemplo, eu escuto muito quando eu tô dirigindo. Eu venho para Nova Iguaçu para trabalhar e eu não tô morando mais aqui. E aí simplesmente eu coloco o livro que eu quero escutar, e às vezes eu não tô sem tempo para ver e ler, e simplesmente eu coloco no meu carro e eu vou escutando, sabe? Então, eu vejo que essa comunicação também, essas formas são mais acessíveis, obviamente, do que um livro físico. E os livros realmente eles cresceram no número de não se tornarem tão acessíveis quanto. Mas eu vejo que essas tecnologias podem ser mais acessíveis, mas sim, a gente precisa também usar principalmente as políticas públicas para distribuir os livros de forma mais acessíveis. Uma coisa que eu estava conversando com o pessoal do MEC é exatamente isso. A gente está falando sobre o pé de meia. O pé de meia ele foi feito, só que toma aqui o dinheiro para a população, para os jovens do ensino médio, só que não tem uma exigência mínima para eles, além de estar na escola. Então, a gente precisa muito falar de. Precisa estar lendo livro, precisa estar tendo educação financeira para usar esse dinheiro. Então, são métodos que a gente pode pensar, inclusive, para os nossos livros se tornarem ainda mais acessíveis. Mas a política pública é essencial e, com certeza, o Ministério da Educação precisa, sim, estar mais próximo para tornar esses livros mais acessíveis, para não se tornar um comércio predatório, como você diz muito bem. Mudando um pouquinho o enfoque da conversa, assim, você comentou bastante sobre Crepúsculo e eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre como os livros entraram na sua trajetória, assim, qual foi o papel deles, assim, no seu interesse por leitura, por estudo, e aí você Olha, puder. na minha família, Bia, nunca a gente teve esse acesso e incentivo a livros. Não porque meus pais não quiseram, mas é porque era mais a preocupação de colocar comida na mesa, de pagar as contas, do que acesso à cultura, de verdade. Então, eu tive muito mais acesso à música, tive muito mais acesso a esportes do que a livros, por exemplo. E foi por conta do Crepúsculo, que foi uma leitura que me chamou muita atenção, que saiu o primeiro Crepúsculo, e aí eu amei o filme. E eu falei, gente, tem livro disso? Tem alguma coisa para eu ler o pós? E aí eu passei a ler por conta do primeiro filme. Olha só, então foi mais o visual, filme, que me chamou a atenção, que eu quis ler o livro. E foi a partir dali que eu comecei a ler, lá em 2008, assim. E tinha 10 anos de idade. Eu tinha 10 anos. Eu era bem novinha, gente, na época do Crepúsculo. Eu era bem novinha, bem adolescente. Tô lembrando aqui, agora eu tô me sentindo bem velha agora. Vou fazer 27. E aí, agora, na época, eu tava, assim, super feliz, porque eu tava consumindo ali aqueles livros. Aí eu comprei o Crepúsculo. Aí minha mãe falou, olha, não tem como eu comprar o Lua Nova, porque tem o Crepúsculo, aí tem o Lua Nova, e aí tem o Eclipse, o Amanhecer parte um e o parte 2 que tinha o filme. E o Amanhecer era grandão. Simplesmente minha mãe não tinha dinheiro pra comprar. Então ela comprou o Crepúsculo, aí eu li. E aí eu falava com eu criei uma página no Facebook, olha só. Eu criei uma página no Facebook que era Crepúsculo Minha Vida. E aí essa página, eu começava a postar coisas de Crepúsculo. Ela bateu 10 mil likes na época, tá? Eu já sempre fui da internet. 10 mil likes. E aí eu fechei parceria com outras páginas que era fãs de Crepúsculo, e aí eu também me tornei outra sócia de uma outra página que também tinha 15 mil likes. Enfim, postava lá sobre os trechos dos livros do Crepúsculo, e aí uma delas falou que o Lua Nova estava barato. E aí minha mãe foi lá e comprou para mim. E aí, por último, o Eclipse e o Amanhecer foi meus avós que compraram para mim na época, porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar, meu pai não tinha dinheiro para comprar. Então, percebeu que para ter acesso é exatamente isso que o Fábio falou. Nem sempre é acessível. Mas eu juntei meu dinheirinho ali também para comprar e pedir pro meu avô me dar de presente de aniversário. Então eu passei a ter esse acesso à leitura e postava os trechos dos livros que eu mais gostava, da parte do livro, e postava para os fãs, e a gente falava sobre os atores, enfim. Eu me tornei uma comunidade de leitoras de Crepúsculo. Então a gente tinha uma comunidade de fãs e de leitores de Crepúsculo ali. E foi muito legal, porque foi esse início de uma leitura e também a minha professora de literatura, porque ela me passou um livro que era o Extraordinário livro para ler, e foi ali que eu comecei a ter esse acesso. E foi um momento muito legal poder parar para pensar e lembrar que desde o começo eu também já trabalhava com a internet, né? Querendo ou não, ali na página do Crepúsculo. Acho que a Nossa, última, agora eu tô engajada. Perdão, Fábio. imagina.
Acho que a última, que eu acho que o nosso tempo já está acabando, mas, Nath, fora seus livros que a gente vai colocar aqui também, pro pessoal dar uma olhada e tal. Mas tem algum livro atual que você indicaria para as pessoas? Tenho. Para finanças agora, que eu vejo que é muito legal começar o ano dando livros de finanças. Um livro que eu iria recomendar seria Finanças para Autônomos, do Eduardo Amuri. Ele é maravilhoso, ele é planejador financeiro, incrível, que eu gosto muito, que ele explica quais são os primeiros passos para você se organizar financeiramente. Então, tanto os meus livros, que eu sei que vocês vão entrar e vão assistir, vão ter ali, né? Ter acesso a esse livro maravilhoso que tá também o Precisa Dar Certo. Eu vejo que o Finanças para Autônomos do Eduardo Amuri é maravilhoso, é incrível e eu vejo que esses são os primeiros passos para você assim começar a organizar sua vida financeira para 2025. Então, já que a gente está nessa parte de finanças, eu trouxe do Eduardo, que é incrível. Então tá bom. Nath, queria agradecer muito o seu tempo aqui. Eu sei que ele é precioso, mas pra gente acho que o pessoal gostou muito de ouvir as suas histórias aqui e um pouquinho desses 6 anos que são tão bem-sucedidos, né? Muito obrigada, eu agradeço vocês pelo convite e desejo 2025 aí com muitos dinheiros, muitos investimentos também, que a gente consiga se organizar da melhor maneira possível. E você que é empreendedor, empreenda e pense que o seu negócio vai resolver um problema de alguém. E entender o seu valor e seu preço é essencial. Não necessariamente você precisa cobrar um valor muito abaixo ou muito alto, mas você tem que fazer que as pessoas se apaixonem pela sua marca. E se apaixonar pela sua marca é você saber se comunicar. E a comunicação vem através dos livros também. Então, obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Um beijo a todos. É isso. Muito obrigada, Fábio, Bia. Obrigada a todo mundo, viu, gente? Obrigada. Valeu. E aqui no nosso momento MVB Brasil, para quem a gente sempre sabe que sempre tem uma pessoa nova que é a primeira vez que ouve o podcast, ainda mais hoje que a gente tem a Nath Finanças, o que está falando aqui com a gente, de repente você não sabe, falou, mas como assim momento MVB? Quem é MVB? Quem é Ricardo Costa, esse moço? Claro que ele é muito conhecido. Você falou assim, você já tem essa referência do Ricardo, do Chapéu, essa pessoa tão simpática ao mercado. Mas acho que vale sempre a gente apresentar, né? Tipo, sermos educados com os novos aqui. Tudo bem, Ricardo? Fala, Fábio, tudo bem, pessoal? Cara, muito obrigado pelo moço. Já saiu, ganhou muitos pontos aí, ganhou muitos pontinhos. O moço, eu não sei onde é que ele tá, mas o Ricardo Costa tá aqui, o homem do chapéu, como alguns chamam. Né? Mas Prazer conta estar com vocês. mas conta um pouquinho, porque, tipo. Ah, o que é MVB? Significa alguma coisa? Também é uma sigla. Pô, Fábio, essa perguntinha aí é complicada. Na verdade, o nome da empresa quase que tomava duas linhas quando a gente fazia, você tinha que colocar isso num documento, numa nota fiscal, alguma coisa, era um negócio gigante. É um palavrão alemão que eu, honestamente, não sei falar, tá? E 3 anos atrás, mais ou menos, não, acho que tem mais, acho que foi logo antes da pandemia, eles fizeram um rebranding e passamos a usar apenas as letrinhas MVB. É relacionado marketing, é alguma palavra que tem marketing, vendas e livros. É por aí, mas não é exatamente, não são exatamente essas palavras, tá? Mas a MVB nasceu há um pouco mais de 75 anos na Alemanha. Ela nasceu organizando a, a, a questão de produzindo mídia para o mercado, na verdade. Então, a primeira função da MVB foi produzir lá as revistas para o mercado, revistas para profissionais, depois revistas B2C, informações de mercado, site de informação e tudo mais. Daí ela passou a trabalhar, cuidar também da parte de ISBN e do banco de metadados, mais ou menos 55 anos atrás, quando começou mais ou menos a história do ISBN no mundo.
E aí, desse momento em diante, a MVB foi se transformando cada vez mais em solução de tecnologia, mas lá na Alemanha a gente ainda mantém o nosso setor de mídia, que a gente chama, né? Então, e assim evoluímos. Em 2000, passamos a ter essa base de metadados online. Então, ela começou desde do catálogo impresso, CD, DVD, e evoluímos para a versão online, que a gente conhece. E em 2014, a Câmara Brasileira do Livro convidou a MVB a vir para o Brasil e implementar no Brasil a MetaBooks, que é a base de metadados, né? O Brasil já tinha várias vezes, várias iniciativas para desenvolver isso, essa plataforma, alguma coisa que gerenciasse metadados. E em 2014 a CBL nos convidou, em 2015 começamos a planejar, em 2017 começamos efetivamente a atuar no Brasil. Chegamos aqui com o nome Books in Print, que era a tradução direta para o inglês do que significavam as letrinhas lá da plataforma na Alemanha. A plataforma MetaBooks na Alemanha chama VLB, que também, por favor, não me pergunte o que são essas letras. Também é outro palavrão alemão. Mais que a tradução dele para o inglês é Books in Print, a gente achou que ia ficar mais internacional, mas essa marca Books in Print foi comprada, adquirida mundialmente por uma empresa, e nós então tivemos que mudar de marca, e aí fomos para MetaBooks, mas a empresa continuou crescendo. Hoje nós temos outras soluções. Então, então nós passamos, quando teve também a mudança de marca na Alemanha, né? Adotamos a mesma marca no Brasil, passamos a ser MVB Brasil, e aí hoje nós temos MetaBooks, nós temos PubNet, que a gente já falou dela aqui algumas vezes, e vamos falar mais. Ela já está funcionando a 1000 por hora, e vamos trazer outras plataformas, outras soluções para o mercado. Então, a MVB agora é a empresa, MetaBooks é uma das plataformas, um dos serviços que nós entregamos para o mercado, né? Foi a primeira plataforma nós somos os primeiros a realmente falar de metadados, né? Foram muitos, muitos anos aí explicando para o mercado o que são metadados, a importância dos metadados. Hoje já não se discute. Quase ninguém duvida da importância dos metadados para a venda dos livros, a influência que eles têm, o resultado que eles trazem. A gente até compartilhou já um relatório da Nielsen sobre esses resultados, sobre a diferença. O livro com bons metadados tem melhores resultados de venda, né? E agora, em maio do ano passado, nós crescemos de MVB Brasil para MVB América Latina. Já estamos no México também, e este ano, muito provavelmente, já estaremos em pelo menos mais um país da América Latina. E o projeto é ser uma solução para a América Latina, ajudando inclusive que os países interajam com maior facilidade, fazer com que os livros cheguem melhor, sejam conhecidos de um país para o outro, inclusive fazendo esse cruzamento de idiomas, né? Que a gente, às vezes, eu sinto bastante falta. A gente tem muita tradução de inglês e tradução de espanhol que está aqui do nosso lado, nossos vizinhos, a gente perde, né? Então esperamos que a MVB traga soluções, traga serviços que podem ajudar a fazer trazer esse crescimento, trazer essa diversidade para o mercado do livro, tanto no Brasil quanto fazer os livros do Brasil também chegarem a outros países, a outros pontos da América Latina. Nossa, muito bom. Eu fiquei lembrando no tempo que não existia a MVB e como era difícil
cadastrar, que era o termo que a gente usava na época, para subir nas plataformas, assim, era uma loucura, é uma coisa, é um mundo que eu não gostaria de voltar, e realmente agradeço. Eu acho que todo o mercado deve a MVB, que hoje em dia é muito mais dinâmico, é muito mais simples e claro que o mais importante é que ajuda nas vendas. Ajuda não, é fundamental para as vendas, né? Aham, é isso aí, Fabião. É isso aí. Então, Ricardo, vamos agora, 2025, a gente já tá, piscou e já tá acabando janeiro, mas a gente tá aí por aí o ano inteiro e a gente vai conversando mais por aqui. Valeu. Valeu, Fabião. Um abraço para você, um abraço pro pessoal aí. E agora também vão as nossas indicações, né, Bia? Porque a Nath, como vocês devem imaginar, é uma pessoa super ocupada, então ela tava com uma agenda super corrida, mas ela conseguiu encaixar um tempinho, mas foi um tempinho que a gente gostaria que fosse mais, né, Bia? O papo tava bom, mas tinha muita coisa pra perguntar ainda pra ela, né? Tava e acho que livro sobre finanças é um assunto que interessa muita gente, a gente sempre vê esses livros nas listas, né? Então, foi bem curto, mas eu acho que deu pra gente falar um pouquinho do que a gente queria. Porque também, num tempo que trabalhando em editora também, é interessante que em momentos de crise ou de aperto, esses livros geralmente vendem mais porque as pessoas estão buscando formas de sair dessas questões, né? Do tipo, de dever, sabe, tipo, começar a guardar dinheiro e tal. Então, eu acho que é um mercado super interessante e a Nath tem um trabalho um pouco diferente, assim, de muita gente, então acho que valeu muito a pena, né? Eu adorei saber que também ela começou esses livros, né, que a gente fala que tipo, Harry Potter foi para uma geração, acho que Crepúsculo foi para outra, né? Tipo, para mim um pouco antes disso, né? Então, mas para você, e o que você lia quando você era jovem? Então, eu comecei a ler com Diário de uma Banana, inclusive. Então eu li, acho que os 5 primeiros livros de Diário de uma Banana, e aí eu entrei na pira das distopias, e aí eu li Jogos Vorazes. Aí depois, dali em diante, eu comecei a ler bastante, assim. Eu era bem entusiasta, assim, quando eu era nova. Mas eu gostei do salto, né, do Diário de Banana pra distopia. Mas a idade também, né? Não, era a mesma idade. Sério? Uma diferença de mês, assim, na real. Nossa. Não sei, meu filho, ele tá com 8 anos e ele tá lendo Diário de Banana, tá nessa fase, sabe, desses livros que, sei lá, que a gente... tem o middle grade, né, que é tipo antes do jovem adulto, não sei o quê, e passou daqueles livros infantis de aqueles álbuns, né, tipo a imagem grande e tal, então acho que é legal. E uma coisa interessante que eu tô descobrindo Harry Potter agora, quer dizer, eu já comecei a ouvir por causa disso, né, tirando a autora, pelo amor de Deus, né? Mas, tipo, a obra é muito interessante, a gente tá ouvindo em família toda a saga então, em audiolivro, e é muito bacana, porque é a primeira vez que eu tenho uma leitura coletiva desse jeito, sabe? Mas, então acho que teve não um salto tão grande, né, quanto Distopia, mas quem sabe, ele tá com 8 anos, né, não sei quantos anos você tinha na época. Eu tinha 12. Então um pouquinho. Mas... E você tem algum livro de finanças que você lembra que foi interessante na tua vida, assim? Não, meio que o primeiro livro de finanças que eu li foi o dela mesmo. Eu nunca tinha lido livro de finanças, sim. Mas é legal, né? Tipo, tem uma coisa que eu acho que dela, acho que sempre uma coisa meio autêntica, né? Tipo, de ser mais direta, né? Eu acho... Uma coisa que é muito legal do livro, e tipo, pensando assim, também de jornalismo, assim, ela coloca vários olhos, assim, sabe? Pra quem não sabe, olho no jornal é aquele texto que fica em bastante destaque no meio, assim, de uma reportagem. Então, às vezes, ela coloca uns olhos, assim, tipo, meio que mandando a real, de certa forma. Então, até como forma de chamar a atenção do leitor. Então, é interessante a forma como ela estrutura o livro dessas coisas. Com essas coisas. Boa. Mas agora acho que também é a hora das nossas indicações, né? Que a gente tem... Eu acho que as pessoas gostam. Tem gente que fala assim, já fala assim, nossa, sério? Ou do tipo, enfim. Tem algumas reações dos amigos também, né, sobre. Mas o que você tem lido aí, Bia? Tipo, ou visto, ou ido, uma coisa legal? Eu acho que a minha indicação vai ser Esboço,
que foi um livro que tinha entrado na lista do New York Times ano passado. Uhum. E aí, enfim, é um livro que eu achei que ia mudar a minha vida, mas não mudou a minha vida. Porque eu fiquei, esse livro aparentemente falam que é bom. Então eu vou deixar ele pra ser o primeiro do ano, sabe? Pra propositalmente ele mudar o curso da minha vida. Ele não mudou, eu apenas gostei dele. Mas... Do que é o enfim, livro? Não conheço. É basicamente a história de uma editora, revisora de texto, que são, tipo, pequenas situações da vida dela, ela vai e são na Grécia, então eu achei que ia ter uma coisa, um envolvimento, assim, com um ambiente diferente, enfim. Mas acho que é legal, então pode ser que mude a trajetória da sua vida. Não mudou a da minha. Mas, enfim, o New York Times gostou, então talvez tenha algum sentido, sabe? Eu tenho um livro que faz um tempinho que eu li, mas eu acho que eu nunca mencionei, que é o Impostora. Né? Acho que fez uma matéria até com o tradutor. Que puta... Eu que fiz, sim, com a Engeli também. Eu fiz também. Então, é um livro que achei muito legal, porque primeiro, por causa de uma ascendência minha, que a Impostora, e o livro em inglês chama Yellow Face, né? Uhum. Então, que é interessante porque tem duas coisas que me pegaram muito, que é a questão asiática da ascendência e tal, né? E tipo, de todo um estereotipo, e também do mercado editorial, né? Porque eu tô nisso já há bastante tempo. Então é muito ver os bastidores, só que assim... você leu? Li. E tipo, o livro é meio incômodo, né? Porque você tá no papel da antagonista, né? Tipo, você... o ponto de vista da antagonista. E aí você começa a perceber que eu acho que é interessante também, do tipo... Você fala assim, como... a sinopse, eu não falei, né? Tipo, é uma pessoa que, tipo, é amiga de uma pessoa... são duas estudantes, que se conheceram como estudantes, duas amigas. Uma é branca, se passa nos Estados Unidos, em uma universidade de ponta. E aí a narradora é essa amiga branca, que é amiga de uma pessoa que é meio uma geniazinha, assim, daquela faculdade e tal, que já escreve super bem, é bonita, não sei o quê. E você percebe sempre que tem uma relação meio complexa ali, né? De tipo, de inveja, porque ela já assinou, a amiga dela já assinou, tipo, com uma editora grande e tal, a Atena, eu sou péssimo de personagem, e a June, que é essa narradora. E aí, tipo, me pegou muito porque mostra como que é muito bastidores de mercado editorial, né? Tipo, como que funciona a divulgação, a relação dos editores com os autores, e tudo no papel de uma autora que não é tão bem sucedida, né? Só que aí por uma coisa ali acontece e os papéis meio que se invertem, e a impostora é a própria narradora, e me gerou uma série de incômodos, porque você tem essa visão e você mostra assim, quando a pessoa faz uma besteira e ela é cancelada, digamos assim, no lado dela, e de como que você cai, é muito fácil você cair naquele outro, em cantos muito obscuros da internet, das pessoas falam assim, ela é cancelada, só que tem gente que o livro vende demais porque, sabe, pelo fato de ela ser cancelada por parte do público. Então, assim, é um livro muito, eu achei muito bem escrito, né? Exatamente porque ele usa uma série de coisas que você fala assim, nossa, que não tá assim tão à vista, e ao mesmo tempo, eu não sei, me deu cada vez mais você gosta menos, com o tempo você gosta menos da antagonista, né, do livro. Sim, ela é completamente louca, ela só vai ficando muito escrachado, né, durante o livro. Isso é muito engraçado. Você fica tenso, você fica, gente, ela não para. Tipo, ela poderia ter parado ela teve muitas oportunidades de parar de fazer o que ela tava fazendo, entende? E ela não para, ela continua. E ela vai cavando o próprio buraco, assim, é impressionante. E dá uma agonia, né? Do tipo, você fala assim, meu Deus, não faz isso. Aí faz, né? Tipo, e vai indo. Então, é interessante, só que ao mesmo tempo me deu um certo alívio de ter terminado, sabe? Tipo, porque é um livro que
que é muito ágil e as coisas vão acontecendo, muitas coisas acontecem e você vai... eu não sei. Tinha muito dessa coisa também do asiático, mas também, não sei, acho que pra qualquer pessoa, mas acho que pra gente que vive no mercado editorial também é muito legal, né, também ter isso, né? Porque eu achei muito real. A relação toda do Twitter, eu achei, do X, né, enfim, eu achei super real, enfim, a forma como funcionava, como ela agia, né, diante da repercussão alheia, assim, era bem real. Eu adorei. Mas não é um livro... Tipo, se você não tá bem, não sei se você deve ler, porque realmente é um livro de incômodo, sabe? Mas eu achei ele bem interessante e vale muito, muito a pena. Acho que ver esse livro. Você tem mais alguma coisa, Bia, pra indicar? Ou a gente pode encerrar por hoje? Acho que dá pra indicar eu acho que dá indicar outros livros da Rebecca Kuang, né? Que ela que é autora de Impostora. Ela já tinha sido muito elogiada por Babel e por Guerra do Ópio, que é uma trilogia. Eu não lembro agora o nome dos outros livros, mas é a trilogia da Guerra do Ópio. E foi um livro muito interessante, porque Impostora também é muito interessante, porque é o livro que ela não falou sobre um contexto histórico, assim, né, de certa forma. Tipo, é outro tipo de livro. Então, é uma dupla indicação de Impostora e de outros livros da Rebecca, porque ela é boa, ela é muito boa. É que parece que é o livro que é mencionado dentro do livro, né? Do Impostor. Então tem uma outra coisa, uma outra camada. Mas é bem diferente, né, os outros livros, não são? Sim, é uma linguagem diferente, assim. Eu vi uma entrevista dela, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é tão óbvio isso, né? Mas ela tava dando uma entrevista e ela, como autora, ela sentia a necessidade de ouvir áudios de pessoas falando em diferentes épocas, porque isso alteraria a escrita dela e a forma como as pessoas se comunicam. Isso é tão óbvio, mas eu nunca tinha pensado sobre isso e, enfim, ela que estudou, enfim, que estudou letras e tudo mais, então eu achei bem interessante. Então eu acho que ela e outros autores bons devem fazer isso, sabe? Então estudar a forma como as pessoas falavam para poder escrever e escrever da forma como as pessoas falavam em diferentes épocas. Nossa, isso realmente, eu tava pensando, realmente é muito louco isso, né? Porque, tipo, você ouvir pessoas, sei lá, não aparece de vez em quando em rede social, tipo, primeiro a aparência das pessoas, ou como elas falavam, e é muito diferente. E acho que grande parte das gerações diferentes se falarem é exatamente isso, né? Tipo, dessa barreira. Nossa, muito bom. Muito boa essa dica. Bia, muito obrigado. E a gente se encontra aí nos próximos episódios do podcast. Valeu! Valeu, gente. Até a próxima. E este foi o episódio 356 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. E sempre tem um episódio novo toda segunda-feira. Obrigado e até a próxima semana.